E hoje, lá da redação, eu acho que está a Risa. Vamos ouvir uma pergunta vinda da redação. Olá, Cássio, tudo bem? Humildade é uma palavra bastante usada para falar sobre a situação financeira das pessoas. Mas todo pobre é humilde? E um rico pode ser humilde também? Boa, Risa, gostei. E eu gostei. Ô, Vanessa Nício. Sim. Você é pobre ou você é rica, Vanessa? Rica de espírito, rica de saúde. Ô, Vanessa. Financeiramente a gente tá lutando, né? Tá na vida diária. Ô, Vanessa, olha, só abrir um parênteses assim, porque o marido da Vanessa, o Oscar, ele é colombiano. Minhas lástimas, né, assim, todo o pesar por tantas pessoas que sofreram ontem na Colômbia. Não sei se você viu uma embarcação ontem, afundou na Colômbia. Você chegou a ver essa embarcação? Não, vi. Depois você olha na internet, tem. Foi lamentável, mas também o socorro foi muito rápido, né? Infelizmente, tantas coisas ruins têm acontecido, né? Em termos de transporte. Aqui em Minas, nós tivemos um acidente gravíssimo, no Espírito Santo também. Né? Então, todo o nosso sentimento aqui, as famílias enlutadas, lá na Colômbia, no Espírito Santo, aqui em Minas também, que sofreram com esses acidentes. Mas, voltando, a Vanessa falou que ela é rica de espírito, não é isso? Financeiramente está lutando, né, Vanessa? A gente tá na luta diária. Tá batalhando aí. Depois que virou editora, depois que você virou editora-chefe do Bate-Papo, seu salário deve ter triplicado, no mínimo, né? Quando eu apresentar o Bate-Papo, aí a gente conversa. Ah, você quer trocar o salário? A gente troca. Mas brincadeiras à parte, Vanessa, essa questão que a Risa colocou é interessante, né? A gente estava discutindo na preparação do programa, né? Pobreza material quer dizer humildade. Isso nos orientou, não foi? Vanessa? Oi? A gente estava falando, quando a gente estava conversando, montando esse programa, a gente estava falando da questão da pessoa ser pobre financeiramente, Sim. não necessariamente ela ser humilde. Foi por aí, né, que a gente conversou. Sim, a gente conversou. Quando você estava me mandando as perguntas, a gente falou sobre isso. Que existe muito rico que é humilde, muito pobre que é soberbo. Pois é, pastores, o que a Vanessa colocou, a gente estava conversando, porque a gente prepara o programa, e a gente, óbvio que ela é jornalista, ela é editora do programa, a gente conversa sobre as pautas. E eu falei, Vanessa, eu acho que a gente podia pegar humildade, e a pergunta que veio da redação é nesse sentido, né? Necessariamente humildade não quer dizer pobreza, né? Porque tem eu conheço gente que financeiramente está na tábua da beirada, mas não tem nada de humildade, não é isso, pastor Marcos? Eu acho que a humildade está correlacionada à atitude e não ao ser, o parecer, né? Uhum. E às vezes a gente percebe que tem pessoas que são altivas, né? Altivas, a palavra é altivez, né? E a humildade é ausência de altivez e não ausência de dinheiro ou sobra dele, né? Uhum. Eu penso que... Eu já vi muito mendigo, o pastor Wesley. Eu já vi mendigo altivo, acredita? Mendigo altivo. Parece uma ambiguidade, uma coisa contraditória, né? Mas eu já vi. Marrento, rapaz. Eu falei, caramba, que coisa. A pessoa não tem nada, não tem nem onde morar. E arrogante, né? Isso não é difícil de se encontrar, né, pastor Carlos? A gente sabe e percebemos no dia a dia que a condição financeira, né, igualzinho, foi perguntada aí, você é rico ou é pobre? Depende de que lado, né, de qual ponto de vista que você está analisando. Porque existem tantos milhares, né, com condições abastadas muito maiores que nós, quanto existem tantos outros que, quando nos vê, fala, pô, esse cara é rico, né, pela questão da moradia, pela questão do se vestir, enfim. Agora, quando nós falamos sobre humildade, né, e eu acredito que seja o foco, nós queremos perceber que a humildade, ela proporciona um relacionamento com o outro sem se colocar acima ou abaixo do mesmo, né, mas proporcionando aí uma troca, uma mutualidade. Mas é possível, as pessoas. vocês acreditam? Porque alguns acham que é ideal demais. Eu lembro quando eu fiz seminário, já faz muito tempo, um dos livros que eu li, eu fiquei um pouco até chocado, era um livro chamado Plantar Igrejas, do Don Hasselgrave. E ele pegava a realidade dos Estados Unidos e ele fazia como se fosse uma pirâmide social da igreja. E ele colocava assim, tal denominação, Assembleia de Deus, pega essa faixa social. O presbiteriano, essa faixa social batista. Falando assim que faixas sociais são predominantemente de determinadas denominações.
A minha pergunta vocês acham que é possível um relacionamento, pegando o que o pastor Wesley colocou, de uma pessoa muito rica com uma pessoa pobre, muito pobre, num nível de igualdade? Ou a tendência é montar guetos religiosos mesmo? Sabe, essa faixa social, socioeconômica, essa denominação pega, aquela outra pega. Vocês acham que é possível ou é ideal? Eu acho que isso é ideal. Até mesmo porque nós precisamos entender que as igrejas hoje, elas mudaram. As igrejas hoje, elas favoreceram, né, diversas classes. E eu brinco muito o seguinte, que não tem problema haver panelinhas na igreja. O problema é essas panelinhas ter tampa. O problema é ter tampa. Se você está aberto a receber o outro, porque é claro que vai existir atividades ou programações que, infelizmente, por mais que eu queira, eu não vou poder estar nela. Né? Quanto outras, mesmo que não seja necessariamente com o custo ou com os utensílios que ela peça, eu posso agregar mais pessoas. Então hoje as igrejas, elas precisam ter essa dinâmica de mutualidade, sim. Né? Eu acho que é necessário. Agora, não quer dizer que em todo momento todo mundo vai fazer a mesma coisa. Porque existem algumas necessidades. Vamos fazer um encontro de casal, vamos fazer um encontro de jovens. Isso demanda custos diferentes, com realidades diferentes. E aí, pastor Marcos, você acha que é possível, assim, Cássio, rico e pobre conviverem? Ô Cássio, deveria ser assim, né? Deveria. Mas eu penso, eu não sou o expert no assunto, mas eu percebo, o empírico me faz entender isso, né? Que a nossa sociedade, de um modo geral, ela é uma sociedade exclusivista, né? Se você consegue trabalhar bem isso, essa dinâmica do reino, aplicar o caráter de Cristo dentro desse contexto, eu acho que é possível, mas é um desafio. É um desafio até porque eu penso que nós somos gerados para vencer. Por exemplo, se você perguntar, né, não é o assunto, mas a morte não está correlacionada ao nosso dia a dia, nós não gostamos de perder. Então, quando você entra para dentro de um casamento, ou constitui um relacionamento baseado no contexto só de viver de humildade, isso tem que ser bem trabalhado e bem definido, porque certamente você cai dentro de um jogo desigual. A algum momento da vida, nós vamos perceber que existe um contrassenso, mas não deveria ser assim. Né? Eu preparo minhas filhas para serem humildes, eu falo e ensino o Evangelho do Reino. Quando a gente olha para João, no capítulo 13, você vai ver o próprio Jesus ele fazendo algo interessante. Ele lava os pés dos discípulos. Isso. E ele era mestre. Ele precisaria de lavar? Não, ele poderia ensinar. Pô, eu já vou morrer. Eu já vou dar minha vida por vocês, ainda vou ter que lavar os seus pés. Que lavar o pé, né? É muito ano, né? Mas aí ele faz, olha, eu vou colocar um modelo. E existe um modelo. Só que, infelizmente, a sociedade não consegue acompanhar esse modelo. Então eu penso, é possível? Mas ainda estamos assim, distante dessa realidade. E como igreja, a gente tenta focar isso, né? Tentamos ensinar isso e colocar esse padrão de humildade de Cristo. Se você olhar João 15, ele fala de que o Senhor ele é o lavrador, né? Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós os ramos. E quais são os frutos que são gerados na ponta desses ramos? Né? Então, quando eu olho para Gálatas 5:22, eu vejo os frutos. Orar em línguas, expulsar demônio. Eu só vou provocar. Não é, né? Não é. Você tem o ônus e você tem o bônus. Né? Dentro da humildade, você precisa perceber isso. O que está atrelado à humildade? Primeiramente, os frutos gerados em mim. O fruto do Espírito. Né? Do fruto do Espírito. E esse fruto, se eu sou o ramo, basicamente, o fruto que tem que ser gerado é o da videira, que é Jesus. Às vezes, dentro da igreja, a gente percebe pessoas que querem, no próprio ministério. Mas eu estou lembrando, não tem jeito de eu não lembrar. Eu acho que há uns 2 anos, um cantor gospel, que naquela época era muito famoso, eu confesso, faz tempo que eu não ouço falar dele. Mas soltou um vídeo no Facebook. Bom, o vídeo estava no Facebook, no YouTube, alguém postou de uma gravação que ele falando assim, que o filho dele falou que queria tocar bateria. Aí ele falou assim pro filho dele, não filho, você não tem que tocar bateria, você tem que tocar outro instrumento, porque a bateria fica no fundo, você fica escondido, você tem que ficar na frente para aparecer. Eu não me contaram, né? O vídeo apareceu na minha timeline lá, eu vi o vídeo e falei, caramba,
o irmão, ele errou feio aí, porque o que ele está ensinando para o filho? Porque eu lembrei disso que você falou assim, você ensina para suas filhas a serem humildes. Ele estava ensinando o oposto para o filho dele, né? Não seja humilde, não se coloque lá atrás. Quer dizer, o que cristianismo a gente está vivendo hoje, cara? Não é? A gente é até desafiador, porque parece que quando a gente fala de humildade, a gente é o rei da humildade, né? E na verdade... A gente tem que lutar contra, né? Lutar contra a soberba, né? Não, você imagina eu, cara, assim... Quem é o Cássio, né? O Cássio aparece na televisão todo dia. Às vezes as pessoas encontram comigo na rua, né, e falam assim, você é aquele da TV e tudo. Primeiro, Vanessa, você ainda ajuda, até parece que eu ganho maior salário, né, Vanessa? Hein, Vanessa? Eu não posso mentir. O Fininho tá aqui. O Fininho tá aqui. Sincera ela. Mas porque as pessoas às vezes pensam assim, a fulano tá na TV, a fulano tá pregando lá no púlpito, o fulano é importante. Tem gente que se acha. Tem gente que acredita nisso. Entende? O que é humildade? Para minha perspectiva, humildade... Opa, desculpa, eu bati a mão no microfone. O que é humildade? Não é me achar menos que eu sou, não. Humildade é saber quem eu sou. Dentro das suas limitações. Se eu estou apresentando esse programa aqui, sabe como é que chama isso? Graça. É porque Deus... Graça é ministério. Exatamente. Porque Deus mandou fazer isso. Agora, você começa a me achar... Porque tem gente que é sério, cara. Tem gente que você dá uma caixinha de fósforo para subir... Se acha, assim, o rei da cocada preta. Pastor Cássio, e aí sim a gente entra numa questão que nos chama a atenção quando vamos falar sobre humildade. Eu acho que a nossa referência bíblica, por mais que nós tenhamos alguns personagens que poderiam ser destacados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele é o cerne. E quando a gente vê o filho de Maria que nasce numa manjedoura, mas que é descendente da família real, descendente de Davi. Quando você pega o Hosana que vem nas alturas, entrando de jumentinho, como o próprio pastor Marcos disse, o mestre que lava os pés dos discípulos. Então, não quer dizer que eu tenho que ser pobre de espírito para me ser humilde. Não quer dizer que eu tenho que ser ignorante para me ser humilde. Eu posso ter a dinâmica, eu posso ter o espaço de alcançar um público maior, como é o espaço aqui deste programa, e ser humilde, receber, tratar. Imagina como que seria chato a gente chegasse aqui, oi, pastor Cássio, bom dia. Lá na entrevista a gente conversa. Então, quer dizer, quando você tem essa acessibilidade, quando você tem essa... a liberdade de dialogar, você está proporcionando humildade. Então, você falou de humildade. Acho que a humildade, às vezes, começa no dia a dia, né, pastor Marcos? Você está dentro do ônibus lá, cumprimentar o trocador, cumprimentar o motorista, cumprimentar a pessoa que está limpando lá, a faxina lá do prédio, que de repente você mora, ou lixeiro na rua. Porque tem gente que, sabe, tem gente que, assim, que parece que essas pessoas não existem. Eu acho que, assim, sabe, se sentem melhores do que um trabalhador braçal, do que... Eu estou falando do lixeiro porque mexe com lixo, né? Que é o resto das pessoas. Né? Essa é uma preocupação e eu acho que a gente tem que se policiar. Porque às vezes, esse negócio aqui, smartphone, às vezes a gente fica no smartphone e não vê as pessoas que estão em volta. O pastor Marcos mesmo estava chegando, o pastor Marcos estava lá na portaria. Eu tenho por hábito, sempre cumprimento a Patrícia, que é recepcionista, né? E dou bom dia para todo mundo. Né? Bom dia, é o pastor Marcos. Olha, eu sou o pastor Marcos e tudo, né? Aí eu, pastor, vamos nos encontrar. Eu tinha que ir para a redação, não vim direto para cá. Agora, graças a Deus que eu dou o bom dia. Pelo menos eu dou o bom dia. Mesmo que eu não conheça a pessoa, eu dou o bom dia. Acho que é o mínimo que eu tenho que fazer de educação. Verdade. Porque tem gente que se acha, tem gente que, sabe, passa assim, é o rei da cocada preta, sabe? Não conheço ninguém, sou maior que os... que preguiça. E tem aquelas pessoas que quando, no seu caso, que é uma pessoa, uma voz pública, né? Você é uma figura, né, pública e quando não sabe que é você, te trata de um jeito, mas quando... não, agora é o Cássio. Aí... Você sabe com quem tá falando? Então, assim, é complicado. E quando você, voltando, né, ao próprio Jesus, ele lava os pés, ele faz uma pergunta. Vocês entendem o que eu estou fazendo? Porque entender, o que ele está dizendo só, vocês precisam entender o princípio da humildade. Aquilo foi muito sério, né, cara? Foi muito, Mas, por que a gente não faz lavar pé na igreja evangélica? Eu acho tão legal aquilo. Olha, eu fiz isso. Você fez? Fiz. Eu também fiz isso. Olha os pastores, rapaz, tão revolucionário. Eu fiz com toda a liderança da igreja, eu peguei... Desculpa, pastor. Fica à vontade. Pastor Wesley, a gente estava conversando aqui, já arrumei um amigo. Amém. Graças a Deus. Ele tem humildade de ser meu amigo agora. Maravilha. Mas você está falando aqui do exemplo de Jesus, né? E você acabou... Eu chamei toda a liderança, eu cheguei para minha esposa
E eu usei um livro até do pastor Danilo Figueira, O Fazedor de Discípulo. E dentro do... Tá lá, a primeira lição que eu ministrei foi servir, né? Aí eu peguei e falei com a minha esposa aqui, olha, prepara que hoje nós vamos ter um discipulado e nós vamos lavar os pés. Eu fiquei com a parte pior, né? Lavei dos homens e ela lavou os das mulheres, né? Rapaz, depende, viu? Não, porque tem muito homem aí que anda só com sapato com meia e tudo. Às vezes tem irmãzinha lá que fica de chinelo. Normalmente ela se cuida melhor, né? Mas aí o interessante é que o impacto que gerou foi um misto de choro, de alegria, de vergonha. E eu percebi que a gente precisa replicar isso. Talvez você vai lavar o pé do dia a dia das pessoas, não vai dar para você sair em Belo Horizonte lavando o pé de todo mundo. Mas lavar o pé, o que Jesus quer dizer, é poeira do dia a dia. Pessoas que às vezes querem conversar com você, porque é um abraço. Você já pensou que você para no sinal eu faço muito isso. Eu me importo, mesmo não tendo dinheiro, né, o recurso necessário, eu me importo com o produto da pessoa. Porque às vezes a pessoa está no sol quente o dia inteiro vendendo uma água gelada. Ele fala, você aceita uma água gelada? Eu paro o carro e falo assim, olha, eu não tenho dinheiro não, mas a sua água é a melhor água. Você vai arrebentar de vender. Essa motivação. Porque, já pensou, o pessoal levanta o vidro, o cara já levanta o vidro do carro. Mas aí tem gente que faz isso por causa de medo, né, pastor? É porque, assim, tem muito assalto, né? Eu não tenho procuração para defender quem quer que seja aqui, não, mas eu sei de muitas pessoas que levantam, não é por arrogância, levantam por segurança. Por segurança, por medo. Né? Mas eu tenho esse hábito, eu sou tranquilo com relação valorizar, né? Valorizar. Eu acho que isso é humildade. Tinha um senhorzinho que ficava ali na Santa Rosa com o Antônio Carlos, perto aqui da TV. O homem falava inglês, você acredita, rapaz? Era um senhorzinho, ele via, e assim, aí todo mundo que já parava, ele conhecia, já abria, conversava com ele falava frases em inglês, né? Muito bonitinho, né? No senhorzinho lá. E ele não pedia esmolas, mas acabava recebendo algumas coisas, né? E quando você tem essa humildade, você aprende mais, você tem mais a dar tem mais a receber do que a dar. Perfeito. Bom, nós temos também recebendo muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp, 9840297. Ô, Vanessa. Oi. Essa camisa ficou bonita, esse azul. Ficou bom? Ficou? Você gostou? Eu gostei. Eu gostei, combinou com meus olhos. E com o cabelo. Desculpa, gente, eu vou ficar quieta. Eu não consigo. Ai, Vanessa. Ô, Cássio, ele provoca. Sim, querida. Não é, pastores? Ele me provoca. Ele provoca. Pois é. Mas o que seria do bate-papo sem eu te chamar o tempo inteiro, Vanessa? Né? Aqui, inclusive, vamos aproveitar, vamos pro intervalo, que só tem 30 segundos. Você quer vir que você tá no lugar? Aguenta aqui. Tem 30 segundos, a gente volta já. Daqui a pouco você lê, tem pergunta aí? Tem, Fabíola, depois eu leio essa pergunta, porque a Vanessa mandou chamar o intervalo. Então, vamos pro intervalo rapidinho, a gente já volta. Rapidinho. Estamos de volta com o nosso bate-papo. Vanessa Nício. Vanessa. Viu? Falei que era rapidinho. Tá vendo? Foi rápido, né? Foi rápido. Ô, Vanessa, eu tô gostando da sugestão. Tem gente querendo que você apresente o programa comigo, né? Eu tô gostando da sugestão. Olha, pessoal, vou falar metade do que eu já falo. Não, o problema é que eu falo muito, aí a gente vai estourar o programa todo dia. Então, isso chama-se humildade. Não é? Isso chama-se autocrítica. Fala mais que o homem da cobra, essa moça. Por isso que era repórter, agora é editor. Tirada da repórter, porque ela não deixava os entrevistados conversar. É mesmo? Bom, vamos deixar quem está em casa falar. A Fabíola, que é lá do Maranhão, da cidade de Santo Amaro. Obrigadão, Fabíola. Ela fala assim, olha, humildade para mim é reconhecer seus erros. Tratar todos com igualdade, não ser soberbo e orgulhoso. Legal ela falar dessa perspectiva de reconhecer os erros, né? De que o humilde reconhece os erros. Sim. Eu acho super legal isso, assim, uma coisa que eu tenho aprendido é rir de mim mesmo. Sabe, rir dos meus erros, que são muitos. Né? Não tô falando de rir de pecado, não. Sim. É diferente, Sim. Sabe? Aquela coisa que você faz uma coisa, Rafa, aí foi mal. Né? Eu uma vez, eu não sei se vou ser bem sucinto, eu estava super atrasado, parei no posto de gasolina e sempre tem aquele cara que canta, né, que gosta de ficar cantando, é alegre, eu numa correria, parei, ele foi atender alguém na minha frente, aí eu gritei, ô meu irmão, eu tô na frente aqui, mas ele atendeu o rapaz, esse mesmo. Aí chegou e eu fechei a cara. Aí eu falei assim, não, eu fiquei, por dentro eu fiquei nervoso, né? Eu estava com pressa.
mas a gente tira lições, né? Aí ele abasteceu meu carro e falou assim, muito obrigado, tenha um bom domingo. Eu não respondi, eu fiquei calado. Aí minha esposa estava do lado, né, me cutucou e agradeceu, muito obrigado. Fui embora, fui preparar a mensagem de noite, falar sobre o Espírito Santo. A primeira coisa que eu terminei a mensagem, acabou, eu fiquei alegre. Aí eu fui tocado pelo Espírito Santo, você tem que consertar com aquele rapaz do posto. Você errou, né? Aí eu fui lá, voltei lá e falei com ele, cadê aquele rapaz que, moreno assim, tal? Ele, o cantor. O cantor. Aí ele chegou, aí eu chamei ele, aí ele ficou até assustado, né? Aí eu falei assim, eu queria te pedir perdão, porque eu fui arrogante com você e eu como um pastor, eu não fiz bem. Okay. O cara começou a chorar. Você tá brincando? Aí chorou, me abraçou e aceitou Jesus. Que isso, cara? Porque depois ele me falou que ele foi magoado por alguém de uma liderança e que por causa disso a caminhada dele parou. Mas como ele morava longe da igreja, eu deixei o endereço, né? Encaminhei ele para uma igreja mais próxima e assim... aprendi com isso, né? Que loucura. Mas eu já ouvi muita gente falando o seguinte, que isso eu já ouvi encontros de pastor falar assim, não, pastor não pode confessar pecados na frente da igreja, não, pastor não pode ficar reconhecendo muito erro, não, porque isso enfraquece a autoridade dele. Olha o que aconteceu, exatamente o oposto, né? Exatamente o oposto. Na verdade, nós estamos aqui para replicar o que Jesus faria, né? Jesus, pastor Wesley estava falando sobre a condição de tacar pedra, compartilha com ele aí, que eu achei interessante. Jesus estava ali com aquela mulher. Antes, né, de falar um pouquinho sobre isso, o curioso da pergunta da irmã, sobre o reconhecer os seus erros, né, eu falo que isso é parte de uma humildade, porque as pessoas, elas viciam em assumir, não, eu erro, o cair é do homem, né, então, de Deus. Mas o Deus nunca levanta, sempre fica na primeira parte do cair é do homem. Então, reconhecer o seu erro, ele faz parte desse processo de humildade. Mas humilde é aquele que aprende com o seu erro e não comete novamente, né? Quando eu estava conversando com o pastor Marcos sobre, né, os grandes desafios que Jesus nos traz numa linguagem de humildade, é um homem santo, é o próprio Deus encarnado, que se fez pecador por nós, né? Aquela ação ali da Maria Madalena, aquela prostituta que estava para ser apedrejada, Jesus ele se fez ali pecador por nós. Porque ele lançou a fala, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E ele não atirou. E a gente teria um problema para resolver. Ou Jesus assume que era pecador ali, ou Jesus já estava assumindo sobre ele os nossos pecados. Então esse relacionamento, né, como a nossa irmã aí que mandou a pergunta, né, esse relacionamento de humildade, na verdade, é um processo construtivo. É um processo que ele tem que ser alimentado e tem que ser, cultivado todos os dias. Porque como o pastor disse nesse testemunho, olha aonde levou, né, o tratamento que Deus fez com ele. E se ele não tivesse sido humilde de ouvir a voz de Deus e falar assim, eu não vou voltar lá. É mais um. Me expor. Na próxima vez eu não peço. E o pastor Cássio falou algo muito sério, que infelizmente nós, né, fizemos parte de uma geração aonde os pastores, eles eram meio que mecanizados nas instituições. E eu falo assim, dentro da igreja metodista, igreja presbiteriana, batista, são igrejas históricas, né, nós vemos o papel daquele pastor que ele é inabalável. Reverendo. E isso gerou uma antipatia, gerou uma questão do outro não ser reconhecido como pessoa. E a família do pastor, a esposa do pastor, os filhos de pastores padeciam por isso. Perfeito. Porque quando o filho do pastor fazia algo... é filho do pastor. É filho do pastor. O outro pode. Não tem nem nome. Então, é filho do pastor. Eu acho que é importante no relacionamento, né, essa humanização. Né? Ser humilde é trazer as suas inquietações. Eu converso muito com a comunidade a qual Deus tem me dado a graça de pastorear. Quando nós falamos aqui, né, sobre a experiência do lava-pés, sempre tem aquele que fala, não, é eu que tenho que lavar o pé do pastor. Por quê? Porque não, o pastor não pode lavar o seu pé. Né? E será que isso é sinal de humildade? Porque Pedro achou que estava sendo humilde. Não, senhor, os meus pés não. Mas, de repente, eu queria lavar o corpo inteiro. Então, quer dizer, a soberba, ela corre um risco ali muito próximo o tempo todo. Agora, eu estava pensando também, a gente tem que ter cuidado é igual a responsabilidade social em empresa. Tem empresa que faz ações de responsabilidade social, dá cesta básica, cuida da natureza, para fazer um marketing em cima disso. O que importa é o marketing, a empresa com responsabilidade social. Tem muita gente que tem a humildade como marketing.
Sabe aquela coisa? Eu vou fazer o lava-pés para mostrar para os outros que eu sou humilde. Exatamente. Você entende? Eu vou fazer uma tal ação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é muito íntimo isso, né? Saber até onde que é genuíno, até que onde é um marketing nosso de que... o pessoal brinca muito, né? Da questão de escrever livros sobre humildade, coisa por isso que a gente tem que tomar cuidado, Cássio, de mostrar os frutos. Porque se alguém fala para você... A gente que se baseia... Eu não confio no homem porque a Bíblia fala para mim não confiar no homem. Não é isso? Isso, maldito homem. Mas então, você não deveria, quando você tiver um problema de coração, não ser operado por um homem. Você não poderia pegar um ônibus e entrar no ônibus porque o motorista, um homem ou uma mulher, que está dirigindo. Então, quando eu percebo a questão desse mecanismo de mídia pessoal, não a mídia física, mas eu falo nesse contexto... a gente tem que tomar cuidado para replicar esses frutos do Espírito, replicar Cristo em nós. É por isso que ele deixa uma série de mensagens, e o discipulado de Cristo, ele em todo momento, ele pega os discípulos, atravessa uma tempestade para mudar a história de um homem, quando na verdade ele tinha uma nação para evangelizar. Ele atravessa a tempestade, vai lá no endemoniado gadareno. Se fosse, vamos ser sinceros, se fosse eu e você, eu queria ir no rico, né? Não no sentido, né? Vamos lá fazer marketing, vamos fazer no rico, porque aquele cara não dava ibope. Ele andava nu, ele dormia no sepulcro, ele se flagelava, ele se autoflagelava. E Jesus se importou com ele. Eu acho que a humildade é se importar com os outros. Dar para os outros, mesmo não tendo nada em troca. Então, se eu for ter uma atitude social frente à comunidade, eu preciso entender que é Cristo que tem que crescer. A questão das empresas a gente entende, né? O mecanismo de imposto, de promoção. Mas quando... E existem isso dentro da igreja, as pessoas estão... Você teria todo esse aparato para... eu sou o Cássio da Rede Super. E nem por isso a gente não vê você se promovendo. Outro dia eu vi, pastor Marcos, um líder religioso aí, se diz evangélico, vestido de pano de saco, né? E filmando o cidadão de pano de saco, quer dizer, pano de saco na Bíblia era sinal de humilhação. Né, tal. Mas diz que o cara anda de carro importado, casa chique e tal, e vestindo pano de saco. Que coisa incongruente, quer dizer, que humildade localizada, vai ser humildade só na hora da reunião do culto lá. Quer dizer, quem é humilde tem que ser humilde no cotidiano, não é? O próprio Jesus, ele dá exemplo disso. As pessoas que jejuavam iam para as praças, né, para fora. Então, assim, você já recebeu o seu galardão. Eu tenho que mostrar para o outro que eu estou jejuando. Eu estou jejuando, eu sou o cara, eu vou, né? Exato. Então, cai muito nisso aí. Bom, vamos a mais uma pergunta da Risa, lá da redação, nossa repórter Risa, sobre humildade. Cássio, humildade é uma virtude e ninguém duvida, né? Mas será que ela, em excesso, pode prejudicar? Por exemplo, na hora de montar um currículo, como lidar com a humildade? Boa. Sabe que eu já passei por esse conflito, assim, eu saí de uma empresa e fui demitido de uma empresa, sou professor, demitiram mais de 100 professores lá, fim do ano, 30 de novembro, caiu no meu colo a minha demissão de mais vários colegas. Aí eu falei, meu Deus, como é que vai fazer? O mercado de trabalho está aí, esses colegas também vão tentar mandar currículo para as universidades e tudo, e eu estou no meio dessa turma. Aí eu falei, tem que mandar currículo. Aí vou montar o currículo. E a gente tem currículo, né? Professores tem currículo Lattes, que é da plataforma do CNPq. A gente vê lá o currículo. Aí eu comecei a montar o currículo, eu comecei a ficar assim, constrangido. Eu coloco isso? Será que eu coloco que eu tenho tal formação, que eu trabalhei em tal lugar, que eu tenho tal título? Mas isso é falta de humildade. É engraçado, né? Mas aí, como é que fica isso? Aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existe a questão da humildade e a sinceridade. Né? E não quer dizer que elas têm que andar separadamente. Muitas das vezes a pessoa, por você ser sincero, você não é humilde. Não, você é humilde quando você consegue replicar aquilo com veracidade, com verdade. Né? Então, né, quando você vai falar, eu não poderia dizer aqui, eu sou bispo da Igreja Metodista, porque isso é uma mentira. Por mais que eu tivesse aqui de colarinho... Só explica porque, como muitos dos nossos telespectadores são batistas, presbiterianos, como é que existe uma hierarquia na Igreja Metodista, isso, né? A Igreja Metodista ela é constituída de governo episcopal, né? Então nós temos os bispos, né, que são a representação a nível nacional, né, de cada região. O Brasil ele é subdividido em 10
né, regiões. Né? Então, nós temos o Colégio Episcopal, que seria a organização máxima da Igreja Metodista no Brasil. E os bispos coordenam vários pastores. Coordenam, né, os secretários distritais, os presbíteros, né? E aí nós temos os pastores, os missionários, os evangelistas. Então, quando né? você fala ser bispo, porque na metodista é uma hierarquia. É uma hierarquia, exatamente. Então, se eu dissesse que eu era bispo sem ser, eu estaria mentindo. Né? Mas também nada me impede de dizer que eu sou o presbítero da Igreja Metodista pelo fato de já ter sido consagrado e ser, né, recebido na igreja como tal. Então, quando a gente fala sobre um currículo, né, quando você fala sobre a sua apresentação, nada te impede. Eu me lembro certa vez de uma infeliz colisão, né, de veículos que eu tive, e o colega que estava no outro veículo, ele era delegado. E ele se apresentou como delegado e eu tinha acabado de fazer uma reforma em casa, rapaz. Estava com aquela roupa, aquela velha história do estereotipo, né? E aí, quando você está sendo abordado por um oficial, né, um policial que está ali exercendo a função dele, e o indivíduo, o cidadão, o rapaz, né? E aí, quando perguntou a minha escolaridade, que eu falei que eu tinha nível superior, que eu era presbítero, que eu era formado em psicologia, as pessoas, elas mudam o vocabulário. Então, isso, infelizmente, não foi ali para me ser soberbo, mas eu estava sendo inferiorizado porque o outro colega que tinha colidido o carro comigo, ele era delegado e eu era um cidadão. Então, nós precisamos ter esse cuidado de apresentar aquilo que nós somos. Então, eu acredito que seja profissionalmente, seja socialmente, não é a questão de você ser humilde, você omitir ou esconder, mas você se apresentar de forma a auxiliar, a poder beneficiar o outro com o que você tem. Né? Então isso é um papel de humildade também. Por exemplo, se você vai fazer uma entrevista e você tem a oportunidade de falar assim, eu tenho isso a te oferecer, por que não dizer? Por que não apresentar e falar, olha, eu tenho essa bagagem? Você não está sendo omisso, você está sendo sincero dentro da sua capacidade intelectual, enfim. Você já participou de uma dinâmica de grupos de RH, pastor? Já na empresa que eu trabalhava, a gente já participou. Eu fico com o que Paulo fala em Romanos 12, pastor Cássio. Aqui, ele fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso. Eu penso que você não pode vender sua consciência. Porque as pessoas vão olhar para você e assim... normalmente eles olham, à primeira vista, ele olha para a gente, né, do modo geral, eles têm o pré-julgamento. Então, como a nossa sociedade é uma sociedade que, nesse ponto, ela ainda está em ascensão, né, caminhando, aprendendo, a tendência é nos julgar para baixo, né, nivelar para baixo. Antigamente, a lei fala, né? A lei não fala, mas é o ditado popular. Nem todo mundo é ladrão até que se prove o contrário, né? Hoje parece que está o contrário, né? Todo mundo é ladrão até que se prove o contrário. Então, assim, eu penso que a gente tem que andar com a nossa consciência. Porque você vai mostrar, a humildade, ela é revelada a partir do momento que a pessoa vai te conhecendo. Porque eu posso olhar para o dono da Fiat Automóveis, né? O maior acionista, e achar ele o cara mega super arrogante. Porque tem dinheiro, porque é dono da Fiat Automóvel. Mas, de repente, é um cara super humilde que vai sentar com você. Eu estou pensando em Jesus. Vocês estudaram teologia, vocês sabem disso, né? Tem a teoria da kenosis, que é Filipenses 2, quando fala do esvaziamento de Cristo. Agora, o esvaziamento de Cristo, Cristo não abriu mão de ser Deus. Ele abriu mão das prerrogativas que tinha como Deus. Porque no seu ministério todo, o problema que ele tinha com os judeus ortodoxos era exatamente porque ele dizia o quê? Que ele e o Pai eram um. É interessante, porque Jesus era a humildade em pessoa, mas ele fazia questão de fazer referência à divindade dele. Interessante isso. E no momento apropriado, né? E no momento apropriado, porque na crucificação, ele é questionado várias vezes, ele diz, tu dizes que eu sou. Né? No momento certo, eu me apresento. Né? Como ele chega lá para Filipe e fala, Filipe, como é que você me pergunta aonde está o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim. Então, é importante esse relacionamento que proporciona ao outro se conhecer. Né? Porque a humildade, como vocês disseram, é um grande problema, porque a partir do momento que você puxa para si, você deixou de ser humilde. Então, a humildade ela é sempre esse processo de
esvaziar, negar a si mesmo, né? E proporcionar ao outro a oportunidade de crescer juntamente com você. Você não é tão grande o suficiente que o outro não possa se igualar a você, como você também não é pequeno o suficiente que não possa ajudar se relacionar com o outro. Você ia falar? Filipenses 2:3, eu vou citar aqui. O Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz aqui: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Aí nos versículos posteriores, os 5, 6 e 7, ele caminha dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Aí ele fala: sendo Deus, não considerou ser Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e submeteu-se à morte de cruz. Perfeito. É claro que ninguém vai sair se crucificando, né? Literalmente. Literalmente, porque quem teria que morrer pela igreja já morreu. O que Deus deseja, eu lembro que na minha consagração, o pastor Márcio falou algo interessante, e isso marcou minha vida, né? O pastor Márcio, no dia da consagração, ele falou assim: vocês só servem para duas coisas, vocês não prestam para mais nada, para agradar a Deus e amar os homens. Amém. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer, a humildade tem que aparecer no dia a dia, né? Tentar, é claro que é um aprendizado, não estou falando que ninguém aqui de nós somos o rei da humildade, mas é um processo, como o pastor falou. Contínuo. Assim como a salvação, a regeneração, ele fala que, né, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia. Então, até o dia da volta de Jesus, nós temos essa chance de se nos tornarmos melhores como pessoas. A Adriana, que é da cidade de Cássia, Minas Gerais, ela pergunta: humildade é um fruto do Espírito? A gente acabou comentando aqui. Não está na lista, tá? Não, né? Tá Mas, na lista. Subjetivamente sim, né? A gente pode perceber que quando fala paciência, o amor, que é amor ágape, a paz, está tudo ali, exatamente, né? Quem mais manda mensagens aqui? Deixa eu ver. O Otoniel, de Garanhuns, olha que legal, lá de Pernambuco. Ser humilde é sinônimo de ser pobre? O Otoniel pergunta. De forma nenhuma. Ser humilde é se compadecer de si mesmo, né, e das pessoas, de reconhecer as suas limitações, independente de ter dinheiro ou não. Porque tem rico, tem muito dinheiro e é humilde, exatamente. É o que a gente comentou desde o início do programa, né? Não necessariamente ser humilde você tem que ser pobre, ou necessariamente você ser rico você nunca vai ser humilde, né? Você é humilde? A pessoa diz aqui, a Luciana, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Sim, humildade é uma questão de caráter, e não ser rico ou pobre. A Luciana da Igreja Batista, do pastor Marcos, é seu xará, Marcos Limeira, lá de... Um beijo para ele. De Mossoró, grande abraço, queridos. Também vindo aqui, deixa eu ver, da Igreja do Evangelho Quadrangular, deixa eu ver de onde... de Pedro II, no Piauí, que legal, a Solange, obrigado, querida. Ela é da Igreja do Evangelho Quadrangular e fala: a humildade está relacionada com amor e misericórdia de Deus. Se formos verdadeiramente imitadores de Cristo, seremos humildes pelo amor de Jesus. É imitação de Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele chega a falar isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não foi humilde ali. Quando você conhece, né, esse discurso do apóstolo Paulo de Filipenses 4, né, aprendi a conviver na fartura, na pobreza, né, você entende esse abrangimento que nós precisamos ter, né? Nós somos pequenos cristos, né? Nós somos essa raça eleita, povo santo, separado de Deus, para alcançar outras nações, né? Abraão, ele foi abençoado para abençoar outras nações. Amém. Então esse é o nosso chamado. Abençoar nações, e estamos abençoando também várias cidades, vários estados. Na Bahia, por exemplo, a Cristiane de Itaberaba manda mensagem. Salinas, Minas Gerais, tem uma pessoa que manda mensagem, a Vanessa, brigadão Vanessa. Muitas mensagens. Alagoas, o Fábio Santorelli, lá de Alagoas. Rio Grande do Norte mandando mensagem. Piauí de novo, estão bombando no Piauí. Maranhão, o Lucas... várias pessoas, Marcelão, né, que está mandando pergunta aqui, ele é do mecânico do Tupã, né, Luciano de Aimorés, muitas perguntas chegando. Também chegamos em Esmeraldas, né, um abraço Esmeraldas, chegamos em Betim, glória a Deus, com o pastor Marcos. É bom falar que o Marcelão é minha ovelha. Marcelão! Marcelão é minha ovelha. Marcelão é mecânico, é isso? Mecânico, um bom mecânico de moto. De moto? De moto. Que maravilha. Obrigadão, Marcelão. Obrigadão a todos vocês que participaram desse bate-papo. E eu convido você, amanhã, não perca, 12h15, nós temos mais uma conversa muito gostosa, como foi a de hoje, super edificante aqui na Rede Super. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.